Eu queria desejar bom dia a todos, agradecer em especial ao conselheiro Ivan Bonilha e ao Instituto Rui Barbosa pelo convite. A primeira pergunta, e fica muito difícil para a gente falar, Reinaldo, depois de você falar, no sentido de, depois de uma explanação como a sua, boa parte do que me facilitou já está escrito também aqui. E dizer que tão difícil quanto falar depois de você é te suceder também na Secretaria de Segurança Pública do Paraná pelo bom trabalho que você fez. E quando o gestor é bom, a gente tem que falar, porque na segurança pública a gente está acostumado a receber críticas negativas e não positivas. Muita gente me pergunta o que não só a mim, mas o que um médico se tornou secretário de Segurança Pública, e aqui me permito fazer essa reflexão. Na verdade, além da medicina, eu fiz o concurso como médico legista e sou funcionário da Polícia Civil e hoje da Polícia Científica de carreira. No final de carreira, como nos permite a carreira dentro do Estado, mas eu sou concursado dentro da Secretaria de Segurança Pública desde 97, então a gente não chegou por si só de chegar, a gente construiu toda um crescimento, e principalmente eu tive a honra de ser o primeiro diretor-geral de Polícia Científica e o primeiro perito oficial do Brasil, secretário de Segurança Pública. Por incrível que pareça, pela melhor formação que tem os peritos hoje, nunca havia e nunca houve até hoje no Brasil um outro secretário de Segurança vindo da parte técnica, e que a gente acaba sendo o final, talvez a resolução dos grandes casos que a gente tem no Brasil. O grande problema no Brasil, que nem você já explanou, que nem o Dr. Reinaldo já nos explanou, são os homicídios. Ninguém aqui comemora homicídio, e o Brasil, frente aos países ditos desenvolvidos, continua sendo mais de 30 vezes mais do que a gente tem de homicídios na Europa. Então, algum problema tem, nós não estamos sabendo fazer a gestão pública, ou nós não estamos investindo em segurança pública, ou nós não estamos conseguindo resolver o homicídio. Nos últimos 10 anos, para vocês terem uma ideia, em torno de 553 mil, mais de 550 mil pessoas perderam a vida devido à violência intencional só no Brasil. Ou seja, nós estamos em guerra mesmo, não declarada porque não existem outros países, mas entre os estados ou entre as pessoas de bem e as pessoas ditas do mal, nós estamos realmente em guerra. São 550 mil pessoas perdendo a vida em 10 anos. Atualmente, sem dúvida, a criminalidade é o grande problema que a gente tem no Brasil, visto as eleições desse ano. A gente viu que um reflexo, e estamos vendo no processo eleitoral, que talvez o que mais elegeu as bancadas em todos os estados do Brasil, e que tem uma influência grande, inclusive, na presidência da República, é a eleição do ponto de vista da segurança pública, que é o grande temor da população. Então, os gestores públicos têm que encontrar respostas e têm que encontrar soluções. Nós vamos tentar dissertar um pouquinho sobre o que a gente pode tentar fazer, o que nós tentamos no exemplo real em 2014 no Paraná fazer. Quais são as dificuldades que a gente encontra? A gente pode dividir em dois aspectos principais. A complexidade do crime, ou seja, entender o que é a criminalidade, eu acho isso fundamental. E a segunda vem a parte administrativa. Como é que a gente vai fazer a gestão desse problema que a gente compreendeu? O grande problema hoje é que nem no básico, que é entender os fatores criminais, como o Dr. Reinaldo bem explicou, nós não conseguimos chegar a isso. Então, como é que a gente vai gerir um problema se a gente não sabe a origem dele? E assim vem a parte política, que dentro da segurança pública muitas vezes nos atrapalha, e bastante. Quando a gente fala em crime, a gente tem que entender quão complexo ele é. A criminalidade envolve diversos fatores biológicos, psicossociais e culturais. Por exemplo, biológico. Eu sei que tal área do cérebro do indivíduo é responsável pela criminalidade. Como é que nós vamos abordar esse cara? Nós vamos lá, pegar um laserzinho, acabar com aquela área, nós vamos tirar aquela parte do cérebro do indivíduo, antes fosse isso. Psicossociais, o meio que ele vive, e culturais, que é o grande problema brasileiro. Eu acho que a raiz de tudo vem na educação e na cultura. E esses problemas variam de regiões para regiões. Não adianta a gente nós podemos ter uma secretaria única, e eu acho que deve ter essa gestão atual, o SUSP vem para isso, mas cada região, Fortaleza é uma coisa, Curitiba é outra, Paranaguá no lado de Curitiba é outra, a região metropolitana é outra. Se nós não tivermos um gestor que entenda em cada particularidade de cada local, Rio de Janeiro é outra,
nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa entender a cidade, a gente precisa entender o bairro, a gente precisa entender a rua. Como o Dr. Reinaldo já falou, a gente precisa entender se falta iluminação, se tem escola, se tem ponto de venda de droga, o que está acontecendo naquele local, e por isso o mapeamento do crime é fundamental e a gente vê muita gente não fazendo. A determinação de como atuar e como influenciar os diversos fatores que podem contribuir para a criminalidade. Quais são os fatores de risco para aquele indivíduo se tornar um criminoso? Se nós não tivermos pesquisa séria, se nós não tivermos estudos sérios, nós não vamos poder compreender, dentro da particularidade de cada local, quais são o que leva aquele indivíduo a cometer o crime. É falta de dinheiro, é falta de estudo, é falta do que fazer, é influência dos pais, é falta de... Ou seja, o que é a desagregação familiar, a gente tem que entender o que leva esse indivíduo a cometer o crime. E o tratamento do crime e da criminalidade é a partir apenas de visões ideológicas e sem fundamento científico. Nós não estudamos crime no Brasil. Criminologia no Brasil é tratada como uma disciplina do direito, para quem faz direito, e nós não temos faculdades de criminologia como existe em outro lugar do mundo, nós não temos pesquisa, nós não temos dados, ou seja, a gente vive em função dos dados individuais, muitas vezes não confiáveis, como o Dr. Reinaldo falou, e a gente tem que ficar catando dados ou estudiosos que se propõem a isso. A gente manda profissionais para fora, eles voltam, vão dar aula na universidade, mas a gente ainda fica tratando criminologia como uma disciplina do direito. E hoje é um fator completamente multifatorial. Como é que a gente faz a gestão de segurança pública? É extremamente complexo, tanto a nível de estrutura das polícias e da Secretaria de Segurança no Brasil. Cada local tem sua particularidade, cada secretaria trata de uma maneira. A dificuldade de integração das diversas áreas. Segurança pública não se faz só na Secretaria de Segurança Pública. Eu preciso da Secretaria de Finanças, eu preciso da Secretaria de Estrutura, e aí entra a vaidade e tudo isso dentro de uma panela cheia de temperos. O tempero que fala mais alto é aquele que se sobressai. E é difícil a gente tratar como gestor público, dentro de uma Secretaria de Segurança, que por um problema brasileiro você está sempre em evidência, você não ter problema com os outros colegas, inclusive dentro de uma gestão particular de cada estado. Falta de planejamento estratégico, acho que é o grande problema no Brasil. Nós não temos planejamento estratégico de segurança pública. Nós estamos gastando bilhões e nós não vemos um plano de planejamento estratégico que possa nos dar norte para fazer uma política séria nesse país. Concentração da gestão pública de segurança apenas em ações policiais, ou seja, todo mundo que entra é mais viatura, mais policial, mais viatura, mais policial. A gente está fazendo sempre mais do mesmo. Cada secretário que muda, ele faz mais do mesmo, porque a gente não tem um planejamento de longo prazo. Por quê? Porque a política eleitoral não nos permite. Secretaria de Segurança deveria ser um cargo técnico independente de partido político. Como o Dr. Reinaldo também defende, eu também defendo. O gestor público em segurança não pode ser político. Tem que ter um projeto, um planejamento, que isso seja continuado, mesmo que o ator principal seja trocado. Mas nós temos que ter um projeto único, senão a gente volta e, para se mostrar em evidência e se segurar no cargo, continua contratando mais policiais e mais viaturas. Não é só isso, segurança pública, essa é uma das partes. Falta de continuidade das políticas e ações nessa área. Solução definitiva e duradoura de longo prazo, que foi o que a gente falou. Nós precisamos ter um planejamento no mínimo 10, 20 anos e que esse planejamento seja discutido com base científica e seja principalmente praticado. Quais são as possíveis soluções do crime? Primeira coisa, a gente precisa entender o que é o crime, quais são as causas, quais são as possíveis causas. A gente tem que estudar o crime, a gente tem que estudar quem cometeu o crime, a gente tem que estudar por que aquela vítima, ela facilitou ou não o crime. A gente sabe que um dos principais fatores é que a pessoa, que seja cometido o crime é que seja facilitado para ela. O controle social da violência com método. E a gente tem que ter uma lógica científica. Eu, como de formação humana, nós temos que estudar criminalidade no Brasil. Criminalidade no Brasil não é estudada. Então, esse tipo de evento que nós estamos participando hoje, com pessoas de diversas áreas, isso que nos faz crescer e ter dados para isso. Tem que se fazer parceria com a universidade. No mundo inteiro existem laboratórios experimentais de criminologia. No Brasil nós não temos nada, absolutamente nada. Para que a gente tenha respostas específicas para aquela situação. A gente já viu que o crime é localizado em cada local, em cada setor, em cada esquina, dentro de uma mesma cidade, tem que ter abordagem diferente. Então nós precisamos estudar o que a gente vai fazer para melhorar. E adotar as medidas efetivas de controle de criminalidade, mesmo que demande tempo para atingir. Como o Dr. Reinaldo também falou, não adianta cada secretário trocar, se inicia tudo.
se ele não tiver tempo de fazer, o número de troca de secretários, como ele mesmo exemplificou, é absurdo. Então o secretário fica um ano e pouco, porque é desgastante, qualquer coisa pode derrubar um secretário. Se não tiver um projeto a longo prazo, se não tiver a segurança desse gestor que esteja sendo eficaz, continuar no cargo, não vai conseguir fazer nunca. Agora sou eu que estou apanhando. Isso. Então, gestão de segurança pública. A gente desenvolve um planejamento estratégico integrado nacional a cada unidade da federação. Ou seja, o SUSP talvez venha para isso. Talvez a SUSP venha para a gente conseguir fazer um planejamento estratégico depois de tantos anos. Nós temos que escrever um plano estratégico para cada polícia que compõe a estrutura de segurança pública. Uma coisa que sempre me intrigou, Renato, se você chegar para um policial civil e perguntar para ele qual é a missão da Polícia Civil, independente do estado, eles não têm missão. Então você diz para um delegado, o delegado pode montar um grupo de elite, o delegado pode prender, ele pode investigar, ele pode fazer o que ele quiser, porque não tem uma opção, não tem um objetivo. Primeira coisa em segurança pública é entender o que cada polícia faz. Polícia Civil, ou a Polícia Científica, ou a Polícia Militar, qual é a missão, qual é o objetivo? Não, meu objetivo é esse. Se eu não tiver objetivo, eu vou ficar tirando para todo lado, que é o que acontece hoje. Vários grupos de elite policiais competindo, tal, quando poderiam cada um dentro do seu quadro e da sua parcialidade resolver o problema de segurança pública. Então, isso eu acho básico. Um gestor, ou talvez a SUSP, espero que tenha essa visão, é determinar o que cada um vai fazer. A Polícia Civil vai investigar? Ótimo, então a função dela é investigar. A Polícia Militar fazer ostensividade, ela vai fazer ostensividade. A Polícia Científica, prova pericial, acabou, mas se não tem missão. Você perguntava hoje para um policial civil, eu perguntava isso para cada um que trabalhava comigo, qual é o teu objetivo, qual é a tua missão? Ninguém sabe responder, não sabe responder até hoje. Adotar uma política de Estado bem estruturada e que não seja vista como um ou outro político partido. Às vezes a Secretaria de Segurança Pública é usada como trampolim político. É isso que nós não podemos mais nos permitir. Nós temos que ter um plano efetivo a longo prazo e que esse gestor deixe de ser, que ele seja suprapartidário. E sim, porque é um problema que é uma guerra que nós vivemos hoje. Nós tentamos em 2014, e talvez tenha sido esse o motivo também que eu acabei sendo a Secretaria de Segurança do Paraná, criar pela primeira vez um planejamento estratégico. E eu fiz um planejamento para 10 anos e alguns meses depois, quem me sucedeu simplesmente nunca nem abriu isso e não foi efetivado em nada. Nós perdemos um tempão, fomos à academia, chamamos a universidade, chamamos especialistas, chamamos mestres, doutores, perdemos um tempão fazendo e eu falei, puxa, pela primeira vez a gente vai ter um planejamento para alguns anos, mesmo que eu não esteja aqui. No dia seguinte que a gente foi trocado, se troca a secretaria inteira por questões políticas ou pessoais, mas se ficou abandonado. Então, a gente na época ouviu desde igreja, associações de moradores, polícias, todos. Forças Armadas, eu chamei Exército, Marinha, Aeronáutica, políticos fazendo parte, porque faz parte, Ministério Público, Poder Judiciário, me senti extremamente bem atendido, fizemos um folder. Esse programa foi inclusive usado por um dos candidatos à presidência, que perdeu a eleição no governo passado, mas a parte de segurança dele, boa parte foi o que a gente tinha feito. Isso surgiu um material, esse material está publicado, e simplesmente, por uma questão política, foi abandonado dentro do Estado. Então, estou trazendo um exemplo concreto que é alguém que quer fazer alguma coisa e não consegue implantar. A gente dividiu na época em 3 grandes áreas, que nem você falou, Reinaldo. Antes do crime, o momento do crime e depois do crime. Quer dizer, eu preciso entender o que causa, o que eu posso fazer para prevenir com que esse crime aconteça e a persecução penal, ou seja, como é que eu vou punir essa pessoa que cometeu esse crime. Então isso gerou esse folder, são várias áreas, e isso depois o material está à disposição de vocês, mas a gente realmente, é um material, eu tinha ele aqui, era um folderzinho que foi levado para todo mundo, e era um material que dizia assim, causas do crime, quais são os fatores principais que a gente comentou, biopsicossociais que eram os principais. Ou seja, a gente tinha que estudar a etiologia, o que leva essa pessoa a cometer a criminalidade. O que era? O crime está vinculado ao quê? Principalmente um vínculo social extremamente frágil, quer dizer, essa pessoa não tinha exemplo em casa e principalmente a oportunidade. E aqui vem também o papel do cidadão. Se eu não cuido da minha casa, se eu não tranco minha casa, se eu facilito, se eu não tenho iluminação pública, se eu não tenho iluminação em casa, se eu não tenho um sistema, se eu não presto atenção, a gente sabe que a grande maioria dos crimes são cometidos quando a pessoa vê a oportunidade de cometê-los, não são
eu vou usar um termo, talvez, não é que o criminoso seja burro, mas ele é preguiçoso. Eu acho que, para quem conhece crime, a grande maioria dos criminosos são preguiçosos. Ele vai cometer o crime com quem facilita a vida dele. Se a gente tiver também um pouquinho de cuidado da gente como cidadão, seremos, talvez, percentualmente menor vítima. Segundo é prevenção. Como é que eu vou prevenir com que esse indivíduo caia no crime? Policiamento preventivo é importante, lógico, e é isso que traz a sensação de segurança. Mas eu tenho que diminuir a oportunidade, eu tenho que ter iluminação, eu tenho que ter segurança, eu tenho que tomar cuidado quando eu vou entrar na minha casa, eu tenho que trancar minha porta, eu tenho que fechar o vidro do automóvel, infelizmente nas grandes cidades é assim. Mas principalmente a gente tem que lidar com os dois grandes pilares da segurança pública, que é a diminuição da criminalidade e aumento da sensação de segurança. A gente não consegue permanecer como gestor público se a gente não trazer para a população, se a gente não trouxer para a população a sensação de segurança. E a sensação de segurança entra no mais do mesmo. É ter mais policial, mas não adianta também ter policial e não ter equipamento. Não adianta eu ter policial com colete balístico vencido, com armamento, enquanto eu estou com 38, o bandido está com uma escopeta ou com qualquer outra arma mais eficaz. E a terceira grande área seria a persecução penal. A gente tem que identificar a autoria, mas principalmente não adianta só punir. Como o Dr. Reinaldo explicou, o número de detentos que a gente tem é absurdo. A grande maioria desses detentos não deveria estar sendo penalizado em prisões. Mas o que a gente faz para essa pessoa ressocializar? Quais são os planos, quais são os programas que o governo nos oferece para que essa pessoa não volte na estatística que ele mostrou a delinquir? Zero. Nós simplesmente jogamos esse indivíduo dentro da cadeia e ele é esquecido lá dentro. E por isso que cresce o crime organizado, e por isso que a pessoa, quem conhece um pouquinho do sistema penal, a pessoa que entra, fica difícil de fugir, de entrar numa dessas organizações, porque elas fazem o que nós, Estado, deveríamos fazer. Elas dão proteção familiar, elas pagam salário, elas ajudam fora, e o Estado simplesmente paga, às vezes, uma bolsa auxílio e esquece a pessoa lá muito, e a grande maioria, sem inclusive ser julgado. Fica anos e anos e anos como preso provisório dentro do sistema penal que não funciona. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Então, qual é o problema principal dentro da segurança pública? Segurança pública é um campo amplo e complexo, e não existindo um plano estratégico que integre todas as soluções em suas áreas. Qual é a solução disso? A solução é integrar e coordenar, e talvez o SUSP venha isso, as três grandes áreas de segurança pública. E na época a gente pegou e dividiu, então, nessas três grandes áreas e foi discorrer sobre cada uma delas. A primeira grande área de segurança pública é o que a gente estava falando. Nós temos que entender o que é a segurança pública, o que é a criminalidade. Quais são as ações pautadas em estudos de criminologia que a gente tem no Brasil? Nenhuma. Nós não temos estudo de criminologia, a não ser uma ou outra tese de mestrado, ou uma TCC, de alguma conclusão de curso de direito. Mas estudo mesmo em criminologia, nenhuma. A compreensão desses fatores, se é biológico, se é falta de estudo, se é falta de oportunidade, se é turno e contraturno de escola, a gente já sabe que diminui realmente a criminalidade, então vamos investir nisso, ou seja, educação. Planejamento familiar, a gente vê cada vez mais, quanto maior o número de pessoas, a gente não conseguindo dar condição dessa criança viver, ela vai acabar caindo na criminalidade, ela vai para a rua, ela vai ter o que fazer, ela vai ser abraçada pelo esse regime criminal que o Estado não provém. Temos que formar a cultura de paz. O que é viver em paz? A gente não sabe o que é viver em paz no Brasil. A nossa geração e a geração que está vindo agora não sabe. Nós vivemos em plena guerra, como o Dr. Reinaldo falou. E a atuação integrada das diversas pastas, isso é fundamental. Nós temos que ter integração entre todos os atores. Segurança pública é a população, é o Estado, é o gestor de segurança pública, mas o governo em si como governo mesmo. A gente precisa ter dinheiro, a gente tem que ter formação, a gente tem que ter academia, a gente tem que investir na população desde criança, que vá às escolas, que o policial vá à escola, explique para ele o que é ser policial, que aquela criança tem orgulho da profissão de ter um policial em casa e não viver esse medo, como o Dr. Reinaldo falou, de um policial sair um dia não sabendo que não volta. Ou como no Rio de Janeiro, que eles não usam farda. Eles saem à paisana porque tem medo de sair de farda, porque a chance dele morrer é muito grande. Imagine isso estendido para todas as outras áreas do Brasil. Na segunda grande área da segurança é a prevenção do crime. O que a gente pode fazer para prevenir com que essa pessoa caia no crime?
Nós tentamos, veja, o Paraná tem uma particularidade, nós tentamos fazer um programa chamado Fronteiras Fechadas para o Crime. A grande maioria das armas do Brasil entra pelo nosso estado, entra pelas fronteiras que nós temos, pela tríplice fronteira, é arma e droga. Então nós temos que ter um investimento maciço em fechando as fronteiras por onde entra. A gente já sabe por onde entra. Por que não faz nada? Porque não se consegue fazer. Não se tem apoio, não tem estudo e não tem dinheiro para fazer. Atuação conjunta com o Exército, não tem o Exército ficar isolado de um lado, a Polícia Federal do outro, a Polícia Civil do outro, nós temos que atuar todas as polícias juntos, seja municipal, seja estadual, seja federal. Nós não temos mapa de criminalidade no Brasil, a gente tem mapa pontual quando algum gestor se preocupa com isso e começa a ver os hotspots de cada região para tentar resolver. Nós temos que ter, e espero que a SUSP venha com isso, um mapa de criminalidade brasileira. Por quê? E outra coisa, não adianta eu ter os dados desse mapa de unificação e não distribuir para os outros, porque senão os atores também não vão poder fazer seu papel. Então a gente tem que ter o fortalecimento da integração. Nós não temos no Brasil núcleos integrados de combate ao crime organizado. Nós não temos isso no Brasil. A gente sabe que o crime organizado existe e nós não temos um núcleo efetivo, um núcleo que interage entre os estados para fazer isso. Isso é um absurdo, porque hoje o meu preso vai do Paraná, vai para o interior de São Paulo, vem para o Nordeste e volta. Eles são muito mais organizados que a gente, sem dúvida nenhuma. Eles estão alguns anos-luz em gestão de segurança, para o lado ruim, lógico, do que a gente como gestor público. Nós temos que ter programas que possam fazer a prevenção situacional do crime, ensinar as pessoas como elas devem andar na rua, como elas devem carregar a bolsa dela, como que ela deve fechar o carro, se ela não deve parar. Numa casa, vou construir um condomínio, um prédio, o que eu posso, o básico, tentar não facilitar esse indivíduo de fazer troço, de fazer e ser vítima do crime, e principalmente ter planos estratégicos interestaduais que possam convergir dentro de um plano único normal. Terceira grande área que a gente falou é o sistema de persecução. Não adianta a gente só dizer vou punir, vou punir, vou punir e não dar oportunidade para esse indivíduo voltar. Ele vai recair mais de 70% das vezes no crime, como o Dr. Reinaldo falou. Nós precisamos urgente de uma reforma penal, processual penal e penitenciária. Nós precisamos ter celeridade nisso. Não adianta a polícia prender e o judiciário não fazer a parte dele. O judiciário também, às vezes, nos ajuda muito, mas muitas vezes não atrapalha. Quantos presos provisórios nós temos no Brasil? Não adianta a gente encher a cadeia e esse cara ficar lá sem o julgamento dele. Ele não vai ter a pena dele nunca e muitas vezes ele está lá inocente. Tá? Temos que ter centro de ressocialização e divididos por infração penal. Não adianta ter um presídio onde eu tenho um estuprador, um crime econômico, tal, tudo junto. Não vai adiantar. Talvez se a gente tivesse presídios divididos pelo tipo, pela tipificação da pena, nós pudéssemos ressocializar melhor esses indivíduos. Nós temos que ter a integração entre as polícias judiciárias, estaduais e Polícia Federal. E tem que ter investimento. Não adianta nada pedir 3 vir 1, como o Dr. Reinaldo falou, e muito menos a gente não ter orçamento próprio. A gente tem que ficar mendigando para fazer projetos. E mais uma coisa, como a gente tem falta de recurso, muitas vezes quando o recurso chega, como o Dr. Reinaldo mostrou, nós não temos uma estrutura hoje de segurança pública no desenvolvimento de projetos, porque a gente não tem academia dentro das polícias. E é isso que a gente precisa. E a gente precisa ter um núcleo integrado de combate às facções criminosas. É fundamental. Eu acho que o Brasil já está muito atrasado e já devia ter acordado para isso há muito tempo. Com o resultado desse projeto, a gente teve um projeto político partidário, acabou prevalecendo sobre toda uma estruturação de um projeto de longo prazo. Ou seja, mais uma vez, a eleição, mais uma vez a parte política se sobressaiu à razão e para tentar combater a criminalidade. Na mudança de gestão, acarretou a substituição de todos os nossos objetivos, a equipe inteira foi dizimada, se acabou com todos os núcleos que a gente vinha fazendo, destaques de ações policiais midiáticas, quer dizer, quem entra quer mostrar serviço e faz parte também do cargo que a gente ocupa, mas sem um planejamento desenhado. Qual é o futuro? Não sei qual é o futuro se a gente não mudar toda essa política. Ou a gente passa a ser técnico e não político, ou a gente não vai resolver nunca. Muito obrigado.